Recôncavo da Bahia, assim como em todo o Brasil, tem enfrentado problemas de desenvolvimento econômico, social e cultural. Bem pertinho da Caatinga, pra cumprir a minha sina. O beneficiamento da mandioca é uma atividade que começou a ser praticada no Brasil pelos seus primeiros habitantes, os índios, que desenvolveram técnicas para transformar certa espécie de mandioca imprópria para o consumo humano em alimentos que hoje são consumidos em vários países em forma de farinha e derivados. As casas de farinha, local onde se beneficia a mandioca, garantem emprego e renda para produtores, familiares e demais agentes envolvidos, movimentando a economia das localidades onde estão inseridas. A relevância desses espaços configura-se nos aspectos histórico, cultural, econômico e social, tornando-se um poderoso instrumento para o desenvolvimento do município, pois promovem a autossustentabilidade. Porém, nem sempre com a estrutura que garantam as condições de vida adequadas, com equipamentos rudimentares, infraestrutura imprópria para os atuais padrões de higiene e qualidade e a inexistência de uma gestão capacitada que garanta cidadania. Para os proprietários e produtores, a mandioca beneficiada apresenta-se como uma opção promissora de agronegócio. Entretanto, para muitas famílias que nelas trabalham, é não apenas uma tradição cultural, mas um meio de subsistência. Muitos não tiveram oportunidade de educação e de, ao menos, concluir o ensino fundamental. A necessidade e a busca por um emprego para tais agricultores é indispensável para garantir a sobrevivência. Entretanto, acabam muitas vezes em trabalhos alternativos ou subempregos. Em Conceição do Almeida, município do Recôncavo da Bahia, com quase 18 mil habitantes e que dista 172 quilômetros da capital, uma das principais atividades econômicas é o beneficiamento da mandioca. Mostraremos aqui uma casa de farinha mecanizada, localizada na zona rural do município. As farinhas produzidas no local são vendidas para distribuidoras da região, como Santo Antônio de Jesus e Nazaré das Farinhas, e também para Juazeiro, onde também são apresentadas nos estandes da FENAGRE, evento do governo do estado, que acontece anualmente em Juazeiro e também em Petrolina, Pernambuco. Nesta casa de farinha é fabricada a farinha amarela, tonalidade obtida graças ao açafrão líquido inserido na massa. Este tipo de farinha é muito bem aceito e procurado nos mercados de todo o Nordeste e nas distribuidoras que abastecem todo o país. A mandioca que abastece essa casa de farinha não é produzida no local, é comprada fora. Cerca de 20 trabalhadores, entre homens e mulheres, dividem funções desde o descarregamento dos caminhões da matéria-prima, que é a mandioca, até o carregamento dos caminhões do produto finalizado, a farinha pronta e ensacada. Tais trabalhadores, com idade entre 20 e 55 anos, não possuem carteira de trabalho assinada, plano de saúde, auxílio à cesta básica, transporte, auxílio-desemprego, INSS, tempo de serviço ou qualquer outro benefício. Eles trabalham em média 11 horas por dia e recebem o valor da diária de acordo com a função que exercem, sendo que a diária mais baixa são as das mulheres, responsáveis por finalizar as mandiocas que saem da máquina de raspagem com alguns resquícios de cascas. Elas trabalham em grupos de 4, tendo como instrumento uma faca afiada, que muitas vezes provocam acidentes. Elas recebem o valor de diária mais baixo, apenas R$20, sendo que homens que fazem algum tipo de trabalho pesado, como da manutenção do forno ou operação de prensa, recebem o valor de R$40. A cada produção semanal de farinha, cada família recebe para consumo próprio de 8 a 9 quilos de farinha. A cada carga de mandioca que chega à casa de farinha, o beneficiamento é feito imediatamente. Em épocas que falta a matéria-prima,
ou seja, a mandioca, a produção para. Os trabalhadores são dispensados temporariamente e durante este período em que não há produção, eles nada recebem, até que comece uma nova produção. O proprietário da casa de farinha bonifica os trabalhadores em épocas festivas, seja com um dinheiro a mais ou algum agrado. No local também é produzido adubo orgânico a partir das cascas que são retiradas da mandioca. O ambiente da casa de farinha é muito barulhento, devido à ação das máquinas beneficiadoras, que ainda são mecânicas. Há também uma poluição muito grande no ar devido à água que sai das máquinas de raspagem utilizada para lavar as mandiocas e também à grande nuvem de poeira de farinha que inevitavelmente é provocada na ação do ensacamento. Muitas famílias buscam no contexto agrícola alternativas que gerem trabalho e renda e que garantam a sustentabilidade como modo de amenizar a pobreza e criar um meio de subsistência que os dê dignidade humana. Para muitas famílias do Recôncavo Baiano, esta ainda é a melhor opção de autoafirmação no contexto sociocultural e econômico da região, a partir da qual muitos sustentam a si próprio, aos seus filhos e netos, mantendo assim a tradição do ofício na casa de farinha, que é passada de pai e mãe para filhos. Bom dia, casa de farinha, terreiro de aviação. Ceva, ceva, cevador, ceva com muito cuidado, que as raspadeiras estão dizendo, que os puxador tão cansado. Que as raspadeiras estão dizendo, que os puxador tão cansado. O serviço do prenseiro, é um serviço maneiro. Dá um arroxo na prensa, e uma prosa raspadeira. Dá um arroxo na prensa, e uma prosa raspadeira. O serviço do forneiro, é um serviço pesado. Começa de madrugada, a noite ainda está pegado. Começa de madrugada, e a noite ainda está pegado. A tiradeira de goma, tem um ajudante a seu lado. E pra peneirar a massa, convida-se os namorados. Adeus, casa de farinha, terreiro de aviação. Vai embora as moreninhas, o que dor no coração. Vai embora as moreninhas, o que dor no coração. O serviço do forneiro, é um serviço pesado. Começa de madrugada, a noite ainda está pegado. Começa de madrugada, e a noite ainda está pegado. A tiradeira de goma, tem um ajudante a seu lado. E pra peneirar a massa,
convida-se os namorados. Adeus, casa de farinha, terreiro de aviação. Vai embora as moreninhas, o que dor no coração. Vai embora as moreninhas, o que dor no coração.